Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E nesta semana, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender sobre os tipos de frases. Então vamos lá. A atividade de língua portuguesa desta semana será sobre os diferentes tipos de frases. O que é uma frase? Uma frase é todo enunciado que possui sentido e sentido completo. Se eu não entender, eu não posso dizer que se trata de uma frase. Toda vez que falamos ou escrevemos e que nosso interlocutor consegue entender a nossa mensagem, estamos construindo frases. Para que uma frase seja correta, precisamos usar corretamente as palavras e os sinais de pontuação, a fim de transmitirmos aquilo que queremos de maneira clara e precisa. Então vamos lá. Para que a nossa frase seja transmitida de forma clara e precisa e o nosso interlocutor entenda o que queremos dizer, nós precisamos usar corretamente as palavras e os sinais de pontuação. E quais são os 5 tipos de frases? São as frases exclamativas, as declarativas, as imperativas, as interrogativas e as optativas. A intencionalidade do discurso, ou seja, o que eu quero passar na minha mensagem, é manifestada através dos diferentes tipos de frases. Para tanto, na escrita, os sinais de pontuação que as acompanham auxiliam para expressar o sentido de cada uma delas. Na fala, a intencionalidade do discurso é transmitida por meio da entonação. O que é a entonação? O tom de voz que nós damos à nossa frase, certo? Vamos estudar todos os tipos de frases? Esse conteúdo também ajudará você, aluno ou aluna, nas atividades de produção de texto. Então vamos lá. Frase exclamativa. O que é uma frase exclamativa? É quando eu quero manifestar emoção e elas vêm marcadas por ponto de exclamação. Puxa! Que sorvete gostoso, até que enfim. Então, olha, eu coloquei emoção na minha frase. Se eu coloco emoção, a frase vai ser exclamativa e ela vem acompanhada por ponto de interrogação. Frases declarativas. O que é uma frase declarativa? Uma frase declarativa é quando eu transmito uma declaração, uma afirmação, uma constatação de um fato pelo emissor. O emissor é quem fala. E as frases declarativas levam um ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. Então guardem, existe a declarativa afirmativa, em que eu declarei que eu afirmei algo e pode ser negativa, certo? O documento foi enviado hoje, eu afirmei. Gosto de comida apimentada, afirmei. As matrículas começam hoje, então guardem isso. A declaração é uma afirmação que pode ser negativa ou afirmativa. As declarativas negativas. O documento não foi enviado ontem. Não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Veja que eu mantenho a entonação da minha voz no mesmo padrão. Eu não subo e nem desço a entonação da minha voz. As frases imperativas. As frases imperativas são utilizadas para a emissão de ordens. Então, toda vez que eu quiser dar uma ordem, um conselho ou um pedido, eu digo que eu usei uma frase imperativa. E qual sinal que eu posso usar de pontuação? Eu posso usar o ponto final ou o ponto de exclamação. E elas também podem ser afirmativas ou negativas. Desista, vá por ali, siga-me. Se vocês repararem, na frase imperativa, o tom de voz é um pouco mais acentuado, um pouco mais forte. Negativa, não desista, não vá por aí, não me siga. Então eu uso um pouco de emoção e a entonação da minha voz normalmente sobe um pouquinho. E eu uso o sinal de ponto de exclamação. Frases interrogativas. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta, tá? E qual ponto de sinal usado? O ponto de interrogação. E elas podem ser diretas, tá? Ou indiretas. Nas diretas eu uso ponto de interrogação. As interrogativas indiretas levam o ponto final. Por exemplo, aceita um café? Escreveu o discurso? O prazo terminou, a minha voz subiu. Então, eu tenho uma interrogação direta, aí eu uso ponto de interrogação. Nas interrogativas indiretas, gostaria de saber se deseja um café. A minha voz não subiu, portanto, eu tenho uma interrogação, mas indireta, e aí eu uso ponto final. As frases optativas. As frases optativas expressam um desejo e são sinalizadas com um ponto de exclamação. Então, toda vez que eu quiser mostrar que eu estou tendo um desejo, que eu quero muito algo, eu digo que eu tenho uma frase optativa. Que Deus te abençoe, espero que dê tudo certo, muita sorte para essa nova etapa. Eu estou desejando algo para alguém. E aí eu digo que eu tenho uma frase optativa e nela eu uso ponto de exclamação, certo?
Vocês vão aqui, agora na atividade, classificar as frases em interrogativa. Lembra, pode ser direta ou indireta. Direta é com ponto de interrogação e indireta é com ponto final. Exclamativa, expressa uma emoção e vem com ponto de exclamação. E aí vocês vão ter que dizer se ela pode ser uma afirmativa, uma frase declarativa, ponto final, ou imperativa. Normalmente vem com ponto de exclamação e pode ser negativa ou afirmativa. Tá? Vocês vão ter que fazer isso aqui no exercício. Os tipos de frases que variam consoante a intenção comunicativa do emissor. Vocês vão indicar o tipo de frase que se utiliza. Se eu quero dar uma informação, eu uso uma frase exclamativa, declarativa. Pedir esclarecimentos, o que eu uso? Uma interrogativa, uma exclamativa, dar uma ordem. Então, vocês vão ter que reler de novo o conceito para poder fazer essa atividade, mas vocês têm que colocar se é interrogativa, se é afirmativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa, é isso que eles querem aqui, tá? No exercício 2. Tipos de frase. Classifique as frases em exclamativa, interrogativa, afirmativa, que é a declarativa, ou negativa, tá? Vocês vão colocar aqui o que ela vai ser, certo? Se é interrogativa, se é afirmativa, se é negativa. Copie o quadro no seu caderno de língua portuguesa e classifique as frases de acordo com o que é pedido. Então, aqui, pessoal, vocês não vão seguir essa legenda de cores que estaria aqui, certo? Teria uma legendinha de cores, mas vocês vão ter que dizer se a frase é afirmativa, se a frase é negativa, se ela é interrogativa ou se ela é exclamativa. Por exemplo, a frase 1, continue sempre assim. É uma frase o quê? Eu estou numa frase exclamativa. Então, eu fiz a primeira. Você me chamou. Que tipo de frase é essa? Afirmativa, interrogativa, exclamativa, certo? Depois, na escrita, os sinais de pontuação são muito importantes para dar sentido para as nossas frases. Copie o texto abaixo no seu caderno e faça a pontuação corretamente. Vocês vão ter que usar ponto final, quando usa, travessão, 2 pontos, certo? Muito cuidado, pessoal. Lembra que um diálogo, ele sempre começa marcado por sinal de travessão. Ponto final é quando eu termino de usar de declarar algo, de informar algo. Ponto de interrogação é quando eu termino uma pergunta direta. Pode ter os pontos, é quando eu vou iniciar uma explicação, certo? Guardem isso e façam a atividade. Leia o texto abaixo e responda as questões abaixo. Então, vocês têm o textinho da cigarra e das formigas, certo? Para responder aqui. Vocês vão copiar do texto uma frase afirmativa, uma frase de imperativa afirmativa, uma interrogativa direta, uma frase exclamativa, uma interrogativa, uma declarativa negativa. E depois, no exercício 7, no texto abaixo, as frases estão sem pontuação e também não há parágrafos. Desta maneira, fica difícil entendê-lo, não é mesmo? Vamos ajudar o leitor a entender essa piada. Pontue e organize corretamente as frases da piada abaixo, copiando o texto no seu caderno. Então, vocês vão copiar esse texto, colocar os sinais de pontuação, separar os parágrafos. Então, como eu separo o parágrafo? Toda vez que eu mudar de ideia, eu mudo de parágrafo, certo? É isso que você tem que fazer nessa atividade. Então, pessoal, vocês têm 7 atividades para serem feitas. Façam com muita atenção e carinho. Qualquer coisa é só me procurar, certo? Boa semana, né? Bom fim de semana não, perdão. Boa semana a todos e bons estudos. Fiquem com Deus. Beijos.